Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você. Pessoal, teve uma pessoa que escreveu para mim aí semana passada, falou: "Pô, o que esse palhaço tá fazendo aí? O cara só grava dentro do carro, deve dormir dentro do carro." Engraçado, né? Isso faz parte. Eu lembro que eu tinha um amigo que falava assim: "Você quer ter inimigo? Seja líder." Bom, eu não sou líder, entendeu? E não pretendo ser líder. Pelo contrário, a minha função é outra. Mas muitas das vezes eu começo a analisar essa frase. Pelo incrível que pareça, ela tem um resultado bastante significativo. E você aí que está chegando pela primeira vez, se você gostar desse vídeo, participe, se inscreva no canal, ajude a gente a espalhar para que outras pessoas possam realmente caminhar com suas próprias pernas e criar essa empatia contra esse governo que está aí. Bom, pessoal, o sistema financeiro no Brasil, eu vou falar hoje sobre um aspecto bem importante, principalmente da fragilidade do governo Jair Bolsonaro com a briga de Sérgio Moro. O Sérgio Moro, a gente sabe, a gente tem um dossiê, estou preparando o vídeo, já está quase pronto. A gente vai mostrar as entrelinhas dos pretensionismo de Sérgio Moro, desde a sua trajetória, como que ele surgiu, a quem ele serve. Então, ele se cresceu por algo que já foi feito no passado, no Brasil, e muitas das vezes a gente perde a memória, a gente esquece, mas se você for analisar, é o mesmo filme, com a ajuda de algumas incorporações daqui de fora, claro, com interesse próprio, para poder controlar o real poder. Então, dessa mesma forma que ele articulou toda a escalada do golpe com grandes incorporações, enfim, com fundações, com dinheiro, com dedo de Washington, eu não tenho medo de falar, porque eu falo aquilo que eu sei e aquilo que a gente tem em mãos, porque eu sou um seguidor do Moro já há um bom tempo, e eu, quando percebi, eu falei, tem alguma coisa errada aí. Então, por outro lado, a gente vê aí a parte fragilizada de Jair Bolsonaro, que tenta aí ser algo que ele não é. A contrapartida da segurança literal de Jair Bolsonaro também é o Washington. Então, os dois criaram base, e você tem que entender que muitas das vezes aquelas pessoas que traem a nação, aquelas pessoas que se vendem, como Michel Temer, fumante da CIA, como vários, Fernando Henrique Cardoso, que pertence ao CFA, Armílio Fraga, uma casta que tá aí, Serra, entendeu? Esse pessoal aí que sempre navegou nas ondas profundas do abstrato, ou seja, do poder real, continua aí colocando o dedo. E nós, o povo, sofrendo. Então a função do sistema financeiro realmente é manter Jair Bolsonaro, não importa a forma que ele age, porque ele traz uma ameaça. E é isso que vocês têm que entender. Essa ameaça é contra os conflitos sociais, onde ele cria, ele cria um muro em vez de criar uma ponte. E essa ameaça é substancial para que a burguesia possa fazer o que deve ser feito. A gente está acompanhando os depoimentos do Sérgio Moro, ele que fez a analogia semana passada, aliás, no sábado, um depoimento que durou mais de 6 horas aí, e ele, pelo incrível que pareça, ele também faz parte de um outro cenário que é bem obscuro. Ele continua solto, livre, leve, qualquer país democrata já teria tomado as decisões que devem ser feitas, e a gente vê esse obscurantismo dessas notas de repúdio da esquerda que sobe lá em cima, do próprio governo, que muitas das vezes é retalhado daquelas pessoas que seguiram o protagonismo de Moro, principalmente, né? Carla Zambelli, Bia Kicis, essa cambada, Felipe, né? Esse pessoal que pegou carona e tá aí, né, Alan dos Santos? Eu coloquei num vídeo, né? Ele, coronavírus, né? O K, né? 3 semanas atrás eu fiz uma live e coloquei. Acho que o tal de Nando, não sei o que aí no Brasil, também colocou agora, né? Mas essa é
a nota de repúdio, se a gente for entender esse fisiologismo aí que existe, para poder estabilizar a ordem do Estado. Você que está aí do outro lado, você tem que entender que a burguesia quer manter Jair Bolsonaro no poder, porque ele é o centro do picadeiro, ele é o centro das atenções para fazer essas mudanças estruturais no Brasil. Se você for perceber, o Sérgio Moro, ele poderia já sair direto para a cadeia, mas ele recorreu à forma de como ele foi treinado para poder fazer esses depoimentos. Ou seja, diga-se de passagem, além de ser um depoente, ele também é um delator, e ele traz esse material probatório para poder realmente desconfigurar Jair Bolsonaro de uma forma totalmente inerente. Ou seja, é uma guerra de poder onde nós estamos vendo, você está vendo aí, que o fator primordial da busca do Moro é o real poder, ou seja, é se já projetar como um candidato. Então, a gente vê aí que existe uma fragilidade entre os dois. E se você for analisar, por incrível que pareça, existe essa parte que foi criada e foi deixada, porque hoje o Partido dos Trabalhadores é o partido da ordem, se a gente for analisar. Então, em vez da esquerda, principalmente o PT, que teve no poder por bom tempo, a permanecer com as bandeiras levantadas, defendendo a luta social, eles trocaram a parte fragilizada do neoliberalismo, ou seja, das questões liberais, para que desse corda para que a direita fosse minando. Ou seja, o PT trocou a luta de classe pelas questões sociais. Isso acarretou no que nós estamos vendo hoje. É o que acontece e o que aconteceu em países que adotaram a mesma forma mercantilista, que eu vou estar explicando mais para frente para vocês. De estabilizar a ordem do Estado foi algo que Jair Messias Bolsonaro vai tentar e vai continuar fazendo, porque essa é a ideia da burguesia para que eles possam se manter com essa hegemonia do capitalismo, da centralidade. Por que eu estou falando isso? A esquerda, principalmente o PT, eles adotaram um modelo liberal e esqueceu das questões da luta de classe. Eles não priorizaram. Eles deram espaço, literalmente, para poder fortalecer o campo dos liberais. E nós estamos vendo aí, assistindo com nossos próprios olhos, esse fisiologismo da direita que está perpetuando. Então, a função sempre vai ser a mesma, mas as conotações serão sempre diferentes. E você que está assistindo aí, você tem que entender isso. Agora, com essa briga de poder entre Sérgio Moro, que tenta buscar um apogeu, e por outro lado, você está vendo Jair Messias Bolsonaro tentando trazer essa rebeldia para ser o centro do picadeiro, vai continuar durante esse ano. Nós estamos vivendo uma crise sem precedente de um governo que governa para a minoria, e a ideia é destabilizar a ordem do Estado. Não é à toa que está tendo briga no galinheiro com os governadores de outros estados, e você que está aí, você tem que ver que não só o governo, mas como o Sérgio Moro, ele usou de artefatos para poder criar uma imagem. E nós, povo brasileiro, com a nossa ingenuidade, a gente sempre tenta buscar a parte mais fragilizada, ou seja, dos poderes na política. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que muitos de nós ainda não conseguimos entender a função de um governo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a maioria da juventude hoje não conseguiu pegar a era do lulapetismo no início, praticamente. Muitos eram crianças e alguns não conseguiram entender
o fator primordial do Lula sindicalista, pé de chão, que realmente trouxe esse populismo de Vargas, que muitas das vezes errou na frente, como cada um de nós erramos. Mas o fator primordial é sempre nós nos lembrarmos que nós não estamos vivendo como nós vivíamos antes. E muita gente ainda defende essa bandeira aleatoriamente, que não tem mais serventia. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos que seguir à frente. A gente não tem que ficar com ressentimento do passado, das coisas que foram erradas. Termino frisando. Essa parte foi fundamental. Ou seja, o PT não só trocou as lutas sociais para a parte da capitalização do povo, mas também não conseguiu trazer as mudanças estruturais fundamentais para o nosso país. A conciliação de classe ainda está no consenso de Washington. Hoje o governo tenta ainda permanecer com essas conciliações de classe para que ele possa realmente destabilizar a ordem no Estado. Vou sugerir alguns livros para vocês nos próximos vídeos, para que vocês realmente possam entender o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos vendo uma posição geopolítica agora. Vocês viram o que aconteceu ontem na Venezuela, fiz até um vídeo rápido aí. Forças da Colômbia com os Estados Unidos, semana retrasada foi desmontado um aparato aí de um boina verde, um carinha que participava do exército, era do Army norte-americano, que foi pago, empresas doaram dinheiro para eles treinarem 30 mercenários para tirar Nicolás Maduro. Você vê que o poder oculto não dorme, eles trabalham 24/7. E vocês têm que entender isso, gente, que a qualquer hora pode explodir algo que vai mudar, porque a questão hegemônica agora é América do Sul. A gente sabe que o capitalismo está perdendo a rentabilidade, vamos colocar assim, não vamos usar um termo, dá para você entender, e eles precisam tirar o prejuízo. Então, a gente vai estar falando sobre espoliação de classe, pauperização do proletariado, coisas fundamentais para que você possa entender. A nota de repúdio hoje, gente, é que você possa entender que esse fisiologismo, tanto de Jair Bolsonaro como de Sérgio Moro, que é um traíra, ele é pior do que Michel Temer. Só para você ter uma ideia. Michel Temer era um cidadão brasileiro, Judas Iscariote também, um traidor, que traiu também milhares de brasileiros, que servia o braço direito da Globo, que é a CIA, entregava informações de governo. Então, em vídeos anteriores eu tive a oportunidade de explicar, nós não conseguimos viver a verdadeira paz no Brasil. Nós nunca tivemos. A gente vive em meia pandemia, em meia desgraça, em meio sofrimento, dando risada muitas das vezes, nós brasileiros. E o que eu gostaria de mostrar para você é que você tem que entender, você tem que parar para pensar até quando nós iremos ficar nessa posição. Porque o poder instituinte do povo, se o povo realmente se conscientizar desse poder constituinte, você vai poder quebrar essa empatia do governo, que é a coisa que eu sempre falo. Nós não vamos conseguir fazer isso colocando na mente das pessoas. Muita gente já fala, esquece, Robert, é uma loucura, já estamos nos últimos dias, para que fazer revolução? Isso não vai dar certo. Robert, isso é arma, não funciona. Porque o pessoal pensa que revolução é guerra armada, que a revolução é um sinônimo de violência, e que eles acham que a gente depende de uma mudança do cérebro das pessoas. Pelo contrário, gente, a gente não precisa da população para fazer uma revolução. Se nós aqui, presta atenção, é simples de fazer análise, nós não estamos preocupados com o Bolsonaro, com os que votaram, não é isso, gente, e com a população que às vezes tem medo de jogar uma pedra
numa barata. Não é isso. Nós estamos preocupados com a esquerda. Que a esquerda, nós que temos essa posição, é que deveríamos fazer esse contraponto e irmos para cima. Para que nós pudéssemos entregar o poder, não é para representante, não é para personagem que cria uma roupagem, mas você, o povo. Tem gente que não consegue entender essa linha de raciocínio. Eles interpretam a revolução como algo impossível. Aí o pessoal está falando, só o ano passado, gente, morreram mais de 60 mil jovens no Brasil, 2019. De 19 a 35 anos. Pior do que a guerra da Síria. A guerra do Iêmen, que morre crianças sempre, todos os meses. Então acorda, gente. O que eu quero mostrar para vocês que a nossa estrutura progressista, ela se tornou um partido da ordem. E você precisa entender isso. É que, em vez de avançar no campo popular e fortalecer as estruturas como base, o lulapetismo se preocupou em fazer a mercantilização de dar a oportunidade de crédito para as pessoas. Eu vou estar falando disso no outro vídeo. Por isso que nós hoje não temos uma estrutura de base e as pessoas não conseguem entender. A CUT, ela representa 35% de sua base. Ela pode ser um monstro no Brasil, mas está adormecida. E nós vamos estar falando sobre isso no próximo vídeo. Você precisa entender o significado da nossa mensagem, para que a gente não possa cair em nossas contradições. A questão da espoliação, da superexploração do trabalho, vai cair em cima da periferia capitalista, que somos nós, para adenar para a centralidade. Você não quer imaginar que vai vir daqui para frente, gente. Nós estamos vivendo em uma série, a gente vai ter confinamento, depois alastra, volta de novo o confinamento, back and forth. E a gente vai estar falando isso nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, espalhe, coloca no Instagram, Facebook. A gente não tem isso. A gente usa a plataforma, porque a gente sabe como é que funciona. Ajude, gente, as pessoas a terem uma consciência crítica para que elas possam realmente falar, caramba, puxa, que legal. O poder é o conhecimento. Quando a gente para de aprender, a gente para de crescer. Robert for International Postal Research. Daqui a pouquinho eu volto. Talvez aqui dentro do carro. O cara me criticou, falou que eu moro dentro do carro. Pé rapado que mora nos Estados Unidos. God bless you, this guy. Tchau.